Olá, estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física. E dessa vez nós vamos vamos continuar os assuntos relacionados à matriz. Aliás, na aula passada nós falamos sobre matrizes e hoje a gente teria que falar alguma coisa relacionada à matriz, à multiplicação, à soma, operações, enfim, operações matemáticas relacionadas à matriz. Entretanto, nós não precisamos atacar esse ponto nesse momento, né? Então nós vamos atacar as determinantes. Como que nós encontramos determinantes e o que significa determinantes, né? Para que servem determinantes? Porque nós vamos precisar de determinantes para o nosso objetivo. Lembra? O nosso objetivo é continuar a ler e compreender um livro de engenharia civil com bastante informação que vai trazer basicamente todo o conteúdo fundamental da física, né? E é por isso que nós estamos trabalhando com ele. E nesse momento nós estamos lá falando de vetores, lembra? A gente estava falando de vetores e a gente parou numa parte onde a gente ia precisar de determinante, mas não tem como falar de determinante sem antes falar de matrizes. Então a gente falou de matriz na aula passada e nessa aula nós vamos falar de determinantes, beleza? E aproveitando então, para você dar aquela força pro nosso canal, já pode deixar o seu like, aquele joinha, né? Assinar o canal, fazer o sininho ali para que receba novos vídeos aqui do canal do professor Paulo Góes. Lembrando que esse canal tem o objetivo de divulgar física e matemática, passando por vídeos aleatórios, né? Como montagem de quebra-cabeça, como cinema, como outras coisas que você tem acompanhado aí no nosso canal, beleza? Então, vamos lá, seguindo. Então, vamos falar o que é determinante. Determinante é, na verdade, um número associado a uma matriz quadrada. É isso, um número associado a uma matriz quadrada. Simples assim. Claro, isso é o que é. Para que serve? Na verdade, tem infinitas possibilidades. Você, primeiro então, agora nós vamos falar, né, o que é como determinar, como descobrir as determinantes, como entender como elas surgem. E aí a gente vai ter aplicações, né, diretamente usando realmente aquela referência que nós falamos agora do livro Fundamentos, né, Princípios da Física, certo? Muito bem, qualquer dúvida, sabe, já pode deixar aqui nos comentários, qualquer sugestão também pode mandar aqui nos comentários, nós estamos aqui para esclarecer, beleza? Então vamos lá, repetindo, determinante é então um número relacionado a uma matriz quadrada. Lembrando então que matrizes quadradas são aquelas matrizes que são de n por n, ou seja, ela tem o mesmo número de linhas igual ao número de colunas, certo? Né? Isso fique bem claro. Então, por exemplo, se a gente diz que uma matriz é de ordem 1, nós estamos dizendo que essa matriz ela só tem um número dentro da matriz, só um elemento. Se ela só tem um único elemento, o único número relacionado a esse elemento é justamente o próprio número, certo? Aqui a diferença, então, lembrando que matrizes são representadas sempre entre colchetes ou parênteses e determinantes são sempre representados entre barras. Muito bem, então segue essa dica aí também, né, para não se confundir, vamos colocar sempre matrizes entre parênteses e colchetes e determinantes. Quando a gente estiver falando de determinante, a gente, né, quando estiver buscando uma determinante específica, a gente coloca entre barras, beleza? Então nessa aula aqui nós vamos explicar duas formas de você encontrar determinantes das matrizes quadradas, certo? Então vamos começar pela mais conhecida, mais praticada nas escolas, no ensino médio, no ensino fundamental, que é justamente a regra de Sarrus. Sarrus, exatamente, o francês Pierre-Frédéric Sarrus criou então essa regra que ajuda muito, deixa o lance muito rápido de você encontrar uma determinante de uma matriz de ordem 2 ou de ordem 3. Aí fica bem rápido. Como é que funciona? Basicamente é o seguinte, nós vamos pegar as diagonais, Então no caso aqui da matriz de ordem 2, ou seja, essa aqui que é de 2 por 2, então nós vamos pegar essa diagonal principal e nós vamos multiplicar os elementos dessa diagonal principal e vamos subtrair pelo produto da diagonal secundária. Exatamente, a gente subtrai pelo produto da diagonal secundária. Esse é o caso da matriz de ordem 2. Então, ou seja, nós pegamos aqui no exemplo, por exemplo, tem essa matriz aqui onde temos na primeira linha 3 e 4 e na segunda linha 1 e 2. Então, a gente pega a diagonal principal. Diagonal principal é esse 3 e 2. 3 e 2, nós multiplicamos 3 vezes 2 dá 6, beleza. E aí nós pegamos então, subtraímos o produto da diagonal secundária. Diagonal secundária tá ali, ó, 4 e 1. 4 vezes 1 é 4. Então nós pegamos então a diagonal principal, 6, menos a diagonal secundária, 4, que dá 2. Então, a determinante dessa matriz é igual a 2, certo?
Entende? É assim que funciona, muito bem? É isso. E agora aqui na matriz de ordem 3 nós temos uma pequena diferença. Uma diferença porque, por exemplo, nós não vamos trabalhar somente com a diagonal principal e a diagonal secundária. Nós vamos então esticar isso. Por quê? Porque se a gente só trabalhar com a diagonal principal e a secundária, nós vamos ter alguns elementos que não vão entrar, né, na conta. E na verdade nós temos que considerar que a determinante é um número que representa toda a matriz, não só os números da diagonal principal e da diagonal secundária. Então como é que funciona na matriz de ordem 3? Nós vamos então fazer o seguinte, né? Para que pegue todos os números, para que as diagonais encostem em todos os números, nós vamos então repetir as duas primeiras colunas no final da matriz. Se liga. Vamos pegar essa matriz aqui, ó, né, onde a primeira linha tá 1, 5, 6, a segunda tá menos 7, menos 9 e 6, e a terceira linha é 3, 2 e 1, beleza? Então nós temos aqui, na primeira coluna, nós temos ali, ó, 1, menos 7 e 3. Vamos pegar esse 1, menos 7 e 3 e colocar depois do final da matriz, né? Depois ali da coluna 661, nós colocamos então 1, menos 7 e 3, beleza? Aí pegamos a segunda coluna. A segunda coluna, que é 5 menos 9 e 2, colocamos também no final, né? No final, colocamos então essas duas colunas no final da matriz, e então vai ter essas duas colunas, elas se repetem no final da matriz. Então, então nós vamos ter então essa matriz com mais esse complemento, né? Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se você não pode mudar sinal, você não pode mudar nada, tem que ser exatamente os mesmos elementos, tem que ser igual, senão vai dar errado a conta. Então aqui como é que a gente faz? Se liga nessa forma. Então lembra que aqui nessa matriz a diagonal principal ela é somente aquela diagonal onde tem o 1, menos 9 e 1, só que nós temos que trabalhar com os outros números. Então nós pegamos as outras diagonais também, né? E como que essas diagonais que seguem a diagonal principal é aqui nós vamos trabalhar aqui. Então, né, nessa primeira parte da conta, né? Então nós vamos pegar todas as somas dos produtos das diagonais que seguem a diagonal principal, entende? Então vamos lá, nós temos aqui a primeira diagonal, que é a diagonal principal, é 1, menos 9 e 1. Se a gente multiplica, nós temos então o menos 9, beleza? Aí nós vamos continuar somando esses produtos. Veja, a gente faz um primeiro produto de uma diagonal, da diagonal principal, e vamos somar os produtos das diagonais que seguem a diagonal principal. Então vamos lá, a próxima que segue é a 5, 6 e 3. Então essa diagonal que agora é formada, veja que esse 3 já é da primeira coluna que nós esticamos, certo? Então vamos lá, vamos continuar. A gente pega o 5, multiplica por 6 e multiplica por 3, nós temos então o número 90. 90 positivo, beleza. E aí, muito bem, e aí a gente continua, veja que agora aquela segunda coluna que nós colocamos no final, ela complementa aqui todas as diagonais que seguem a diagonal principal, certo? Ou seja, aquelas que descem para a direita, beleza? Então aqui nós temos então o 6, que é da última coluna da matriz, multiplicado por menos 7, que faz parte da primeira coluna que a gente estendeu, multiplicado por 2, que é da terceira, que é da segunda coluna que a gente estendeu, beleza? Então, muito bem. Então, quando você faz assim, você tem então o número menos 84. Você pega o 6 vezes menos 7 vezes 2, né? Que dá menos 84. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só que interessante. Você tem então aqui o menos 9, mais 90 e menos 84, que é igual a menos 3. Tá vendo aqui, ó? Ele é igual a menos 3. Agora nós vamos fazer a soma de todos os produtos que seguem a diagonal secundária, entende? Então, ou seja, a gente pega os números da diagonal secundária, que são esse que desce para a esquerda, certo? Então esse 6, menos 9 e 3 fazem parte da diagonal secundária. E a partir daí, todas as diagonais que seguem, ou seja, que fazem o mesmo caminho da diagonal secundária, ou seja, elas descem para a esquerda, elas também vão entrar nessa soma da segunda parte dessa regra de Sarrus, beleza? Então vamos lá, vamos começar aí. Como é que faz? Se a gente pega então o 6 vezes menos 9, né? Que dá 54, menos 54 vezes 3 vai dar menos 162, menos 162, beleza? A gente continua a soma, a gente pega então agora essa segunda diagonal, né? Que é uma diagonal que segue a diagonal secundária, tá aqui, é onde a gente pega o primeiro número daquela primeira coluna que a gente estendeu, né? Então tem aqui o 1 vezes 6 vezes 2, então temos 1 vezes 6
e vezes 2. 1 vezes 6 vezes 2 é a mesma coisa que 6 vezes 2 é igual a 12. 12 positivo, tá aí, beleza. E aí a gente complementa a soma pegando a última diagonal que segue a diagonal secundária. Então, tá aí. Como é que funciona isso? E tem esses... agora as duas colunas, né? A gente pega justamente os números das duas colunas para completar essa segunda diagonal que segue a diagonal secundária, ou seja, uma diagonal que desce para a esquerda, assim como a diagonal secundária faz, beleza? Então, quais são os números dessa última diagonal? É 5, menos 7 e 1. Nós vamos então multiplicar o 5 vezes menos 7 e vezes 1. E isso dá então menos 35. Fazendo a soma então dessa soma dos produtos das diagonais que seguem a diagonal secundária, nós temos então o menos 62 mais 12 menos 35, que dá um total de menos 185. Olha aí, menos 185. Então menos 185 é a soma dos produtos das diagonais que seguem a diagonal secundária. Veja, não é? É bem interessante isso. E veja que isso funciona perfeitamente. Então você sempre vai pegar aquelas diagonais que descem para direita, né? Pega o produto dessas diagonais que descem para direita, faz a soma deles, né? Depois pega o produto das diagonais que descem para a esquerda, faz a soma deles, e aí você vai pegar essa primeira soma menos a segunda soma. Parece confuso, mas não é. Veja, ficou muito fácil quando era apenas a ordem 2, né? Onde a gente fez a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, como só tem diagonal principal e diagonal secundária, no da ordem 2 você faz só isso e acabou. No caso da ordem 3, você tem que fazer essa esticada, para que todos os números, todos os elementos da matriz entrem então na regra de Sarrus, beleza? Muito bem. Então, ao fazer isso, então nós temos então o menos 3, que é a soma dos produtos das diagonais que seguem a diagonal principal. Temos aqui o menos 3. E vamos pegar menos 185. Então fica menos 185, certo? Porque o menos 185 é a soma dos produtos que seguem a diagonal secundária, certo? E a gente tem que pegar o primeiro menos o segundo. Ou seja, a gente pega os que seguem a diagonal primária menos os que seguem a diagonal secundária, beleza? Fazendo isso, então a gente tem menos 3 menos 185, é a mesma coisa de pegar menos 3 mais 185. Então nós temos a determinante como 182. Então o número 182 é a determinante dessa matriz aqui de ordem 3 que nós colocamos aqui para representar essa regra de Sarrus, ou seja, Pierre Frédéric Sarrus manda essa pra gente e a gente pega esse jeito, coloca isso na nossa cabeça e fala, meu, é isso, cara, é isso, né? É isso, e isso é ensinado e é assim que é ensinado, e eu acho que isso é uma regra que, apesar de ser trabalhosa, é uma regra simples de ser entendida, né, compreendida e até programada. Se você tiver que desenvolver algum sistema, hoje em dia muitos sistemas eles já vêm prontos, né? Se você pede lá uma determinante, você só coloca os elementos e aí você já consegue obter o resultado. Mas se você quiser fazer isso do zero, você já sabe como realizar isso. Basta pegar então a soma dos produtos das diagonais que seguem a diagonal principal, ou seja, aqueles que descem para direita, beleza? Menos o produto, menos a soma dos produtos das diagonais que seguem a diagonal secundária, ou seja, aqueles que descem para a esquerda, beleza? Fazendo desse jeito, você encontra então a determinante dessa matriz quadrada de ordem 3. No caso da matriz de ordem 4, a gente, a partir de ordem 4, nós começamos a usar uma outra regra. É a regra do Laplace, é o teorema de Laplace. O teorema de Laplace é realmente maravilhoso. O teorema de Laplace funciona também para as matrizes a partir de ordem 2 também funciona, né? De ordem 2, de ordem 3 e vai, certo? Ela funciona sempre, né? E é muito simples também de ser executado, mas tem um trabalhinho aí. Então nós estamos falando então de Pierre-Simon Laplace e esse Laplace, eu vou te falar, ele é considerado o Newton francês, porque o cara é gênio num extremo que a gente realmente não consegue imaginar hoje, entende? Mas era um gênio absurdo. Chegou aqui, aquele joinha,
Beleza? Já deu joinha? Beleza, então já prepara para divulgar isso para os seus amigos que precisam dessa matéria também, beleza? Vamos aí, agora segue, vamos falar então do Teorema de Laplace. Pierre-Simon Laplace, ele criou então essa fórmula, né? Volto a dizer, Pierre-Simon Laplace era considerado uma espécie de Newton francês pela genialidade absurda desse cabra aqui. Você vai ver, se liga só como que é. Primeira coisa, a gente tem que calcular duas coisinhas aqui. Para encontrar a determinante, usando o Teorema de Laplace, nós precisamos então encontrar primeiro um lance chamado menor complementar e também um cofator de um elemento da matriz. Vamos explicar isso direitinho. Então nós vamos usar aqui, ó, só para você entender como que funciona, nós vamos usar a mesma matriz de ordem 3 que nós usamos agora para explicar da regra de Sarrus, beleza? Se a gente pega o D22, significa o seguinte, a gente está pegando o menor complementar do item, do elemento 2, do elemento que está na linha 2, na coluna 2. O que está na linha 2 e coluna 2 dessa matriz aqui? É esse menos 9. Então como é que a gente faz esse menor complementar? Veja que aqui nós pegamos os elementos da matriz que não são da mesma linha nem da mesma coluna. E criamos então uma nova matriz, que na verdade agora nós vamos então encontrar a determinante. Note que agora, como nós vamos encontrar a determinante desses números, nós colocamos ele em barras, né? Não em parênteses e nem em colchetes, porque nós vamos encontrar a determinante dele. Então por isso que a gente coloca esse D de determinante que seria menor complementar, a determinante menor complementar. Então, como é que funciona? Bom, a gente tem esses 4 números. Como é que a gente encontra a determinante de uma matriz de ordem 2, que é o caso aqui, né? O produto dos elementos da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, nós temos então a determinante. Então, como funciona? A determinante desse ponto 2, 2 tá aqui, ó. Diagonal principal é 1 vezes 1, né? Que só tem 1 e 1. Então, 1 vezes 1 é 1, menos 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Então aqui nós temos 1 menos 18. Então nós temos aqui o menos 17, certo? Temos o menos 17 aqui nesse ponto, né? Desse ponto 2, 2. Temos então a menor complementar obtido para esse ponto. Muito bem. Por exemplo, um outro exemplo, a gente pode pegar então esse menor complementar pegando o ponto 3, 1. O ponto 3, 1 significa linha 3, coluna 1. Então, qual que é o determinante complementar, né, do ponto 3, 1? Nós vamos pegar todos os números da coluna 1, né, que é o 1 aqui, e da terceira linha e vamos tirar da matriz. O que sobra? Sobra então 5, 6, com a segunda linha sendo menos 9 e 6. E aí a gente faz então essa determinante. Determinante, lembra então, a gente pega o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, na diagonal principal temos 5 vezes 6, que dá 30. E aí vamos pegar aqui menos os 6 vezes menos 9. 6 vezes menos 9 é menos 54. Menos 54, como a gente pega um número menos... pega o número negativo do produto da secundária, então aqui fica positivo. A gente pode dizer então que é 30 mais 54, que é igual a 84. Veja, esses aqui são apenas os menores complementares, certo? Então a gente pode dizer então que o menor complementar é a determinante da matriz criada ao retirar a linha e a coluna referente ao elemento A e J, ou seja, o mesmo elemento que a gente está estudando, né? A gente vai pegar a linha, vai pegar a coluna, retirar ele da matriz, vai sobrar ali outros elementos, a gente pega a determinante desses elementos, né? Dessa matriz que sobrou, a gente chama isso de menor complementar, beleza? Muito bem, pegou o menor complementar, ok? Essa aqui é o menor complementar. Agora vamos entender o que é cofator. O cofator é um número associado a cada um dos elementos da matriz, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, a gente diz aqui que o cofator IJ, né? Ele vai ser então o número menos 1 elevado à soma dos índices multiplicado pelo menor complementar. Então vamos fazer aqui um exemplo do elemento 1, 2. O cofator de 1, 2 ele vai ser o seguinte, ele vai ser o menos 1, certo? Elevado a 1 mais 2. 1 mais 2, que é a soma dos índices, é igual a 3, então aqui vai ser o número menos 1, certo? Negativo aqui. E o menor complementar do 1, 2, né? Lembrando ali, né, da matriz, ele vai ser então o menos 7
6, 3 e 1. Então a matriz, a determinante que a gente encontra dessa matriz de ordem 2 aqui, né? A gente vê assim, então, a gente já vai ter que é menos 7 vezes 1, que é a diagonal principal, que é igual a menos 7, menos a diagonal, o produto da diagonal secundária, que é 6 vezes 3, 18. Então é menos 7 menos 18, certo? Menos 7 menos 18. Então nós temos aqui que o cofator, né, 1, 2, ele é igual a menos 1 multiplicado por menos 25, porque menos 7 menos 18 é menos 25. Então quanto que dá esse cofator aqui? Esse cofator 1, 2, ele é igual a 25, certo? Então isso aqui é fundamental para a gente realizar então o teorema de Laplace como um todo, né? Vamos agora enunciar o teorema de Laplace e vamos ver se isso ajuda ou atrapalha um pouco. Vamos lá. Seja A uma matriz quadrada, o determinante de A, ou seja, o det A, é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila, se liga, pode ser uma linha ou pode ser uma coluna, né? Pelos seus respectivos cofatores. Vamos repetir? Seja A uma matriz quadrada, o determinante de A é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila, e aí você pega ou uma linha ou uma coluna, tanto faz, né? Pelos seus respectivos cofatores. Então ele pega o produto dos elementos de uma fila pelos seus respectivos cofatores. Você pega o produto dos elementos da fila que você escolher pelos seus respectivos cofatores, cara. Aí, se a gente colocar isso em matematiquês, nós vamos colocar aqui a seguinte definição. Linha K, vamos pegar uma linha qualquer, linha K. A gente pega aqui o determinante aqui de A, ele é igual ao elemento, ou seja, o elemento A, K1, ou seja, linha K, coluna 1, multiplicado pelo cofator K1, e esse cofator a gente já viu como é que encontra, o K1, certo? Mais o elemento K2, ou seja, linha K, qualquer linha, coluna 2, multiplicado pelo cofator K2, mais elemento K3, multiplicado pelo fator K3, e assim sucessivamente, e vai até o elemento AKN, ou seja, o último elemento, né, multiplicado pelo cofator do último elemento daquela linha e daquela coluna, beleza? Olha só que interessante, né? Isso é muito louco. Agora a gente falou da linha, vamos falar da coluna, só para ficar bem firme aí na memória. O determinante de A vai ser então o elemento 1, ou seja, primeira linha, coluna C, que é essa que você escolheu aí, multiplicado pelo cofator de 1C, mais o elemento da segunda linha C, da coluna C, multiplicado pelo cofator 2C, certo? Pelo cofator 2C. Assim, aí você continua somando. Soma, então, o elemento da terceira linha e coluna C, multiplicado pelo cofator 3C, certo? E vai somando sucessivamente até chegar ao elemento da linha N, ou seja, da última linha, né, pela coluna C que você já tinha determinado, multiplicado pelo último cofator aí do mesmo elemento, certo? Muito bem. Ao fazer isso, você encontra a determinante. É só somar. Se liga. É somar essas multiplicações aqui. Dá um trabalhinho? Dá. Mas agora vocês vão ver um negócio que, sinceramente, eu acho que, tipo, isso aqui é quase que de arrepiar. Nós vamos provar que isso dá certo. Vamos pegar agora um elemento, uma matriz de ordem 4. Aliás, você já tem aí o resultado da determinante de ordem 3 que nós colocamos no exemplo lá, certo? Usando a regra de Sarrus. Eu sugiro que vocês depois deem uma pausa no vídeo e tente fazer, depois que vocês entenderem a regra de Laplace, tente fazer, né, a determinante daquela matriz de ordem 3 usando o teorema de Laplace, beleza? Só vamos pegar mais um exemplo aqui pra gente fechar. Vamos pegar só um exemplo pra gente fechar e vamos deixar para vocês evoluírem e elucubrarem e pensarem e fazerem e mandarem dúvidas para vocês, né, tentarem entender e falar, meu, não é possível, é sério, funciona. Esse negócio funciona, né? Veja só, do jeito que ele está dizendo aqui, ele está dizendo que é o seguinte, que não importa a linha e não importa a coluna que você pegar, se você pegar cada elemento dessa linha e multiplicar pelo cofator e fazer a soma de cada um desses produtos, você vai obter a determinante. E nessa, você tem que ficar mais ligeiro. Você dá uma olhada numa matriz, pega a linha e pega a coluna que tiver mais zeros possível.
Por quê? Porque a conta facilita. Claro, porque quando você pegar o cofator ali, que você estiver multiplicando o elemento vezes o cofator, se o elemento é zero, você já sabe que aquele elemento é zero, então você já não faz conta, entende? Então tem essa regra. Então vamos ver agora nessa matriz aqui que nós vamos colocar na tela, se liga. Nessa matriz aqui de ordem 4, nós temos na primeira linha, nós já temos um número zero lá no último elemento. Tá aqui, ó, 4, 5, menos 3 e 0. Na segunda linha é 2, menos 1, 3 e 1. Na terceira é 1, menos 3, 2 e 1. E na quarta linha temos o 0, 2, menos 2 e 5. Veja que nós temos 0 tanto na coluna quanto na linha. Entende? Aí você tem que escolher. Você fala, meu, eu vou escolher o quê? Eu vou escolher uma que seja a coluna. Né? Vamos pegar a coluna, certo? A gente pega a coluna porque a coluna tem um 0 ali. Né? Eu podia pegar a linha, que também tem um 0 ali. Né? Se tivesse uma outra linha, uma outra coluna que tivesse 2 zeros, eu ia escolher. Entende? Porque facilita na hora da conta. Né? Então nós vamos fazer essa determinante usando essa regra, usando essa primeira coluna, porque tem um 0 ali. Aí eu vou deixar para vocês fazerem usando uma outra linha, uma outra coluna, e vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo resultado, cara. É muito louco. Quer ver? Vamos aí, se liga. Então vamos lembrar que a determinante, segundo o Laplace, ele colocou isso em matematiquês da seguinte forma. Então a somatória dos produtos entre o elemento e o seu cofator é que vai encontrar a determinante, certo? A somatória, vamos lá, de novo. Então a somatória do produto entre o elemento de uma linha ou de uma coluna pelo cofator, pelo seu cofator, é o que vai nos dar uma determinante da matriz inteira, segundo o teorema de Laplace. Quer ver? Se liga aí. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, se a gente pega aqui a determinante, então, como a gente está querendo aqui da primeira linha, não, a gente quer da primeira coluna, como a gente quer da primeira coluna, nós já podemos colocar aqui, já escrever os elementos. Temos aqui, então, que a determinante vai ser o A11 vezes o cofator A11, por exemplo. Né? Mais o A21, que é a segunda linha, primeira coluna, a gente quer a primeira coluna, multiplicado pelo A21, mais o A31, né? Que é o A31 é o elemento da linha 3, coluna 1, multiplicado pelo cofator A31, e mais o A41, multiplicado pelo cofator A41. Lembrando que o A41 é 0. Então agora vamos colocar os elementos, os números aqui, já para facilitar a gente mais ou menos entender. A gente não tem os cofatores ainda, vamos só colocar os elementos. Então vamos lá. Determinante então vai ser o 4 vezes 4, porque é o primeiro elemento ali, 4 vezes o cofator A11, mais 2 vezes o cofator 21, certo? Mais 1 vezes o cofator 31, mais 0 aí, vezes o cofator 4,1. Esse 0 você já corta, você já não vai ter que fazer essa conta. Você só vai fazer a conta desses outros 3 aqui. Então você nem vai se preocupar em fazer a menor determinante, o menor complementar aqui do 4,1. O menor complementar do 4,1 ele não vai importar para a conta, então você não vai perder tempo aqui. Então você só vai encontrar ali o menor complementar e o cofator, então ali do elemento 1,1, do elemento 2,1 e do elemento 3,1, já que o elemento 4,1 não precisa, já que ele vai multiplicar por 0, certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui o cofator do elemento 1,1. Lembrando que como é que pega o cofator ali? Então primeiro pega o menor complementar, certo? E a menor complementar a gente pega tirando os elementos da linha e da coluna desse elemento que nós estamos trabalhando, no caso 1,1. Quando a gente tira os elementos da linha 1 e da coluna 1, sobra pra gente essa determinante da matriz de ordem 3 aqui, que fica o menos 1, o 3, 1, certo? A outra linha, o menos 3, o 2 e o 1, e o 2, o menos 2 e 5. Aqui a gente usa a regra de Sarrus, né, que é rápido de se calcular. Como que a gente faz? Lembra? A gente pega as duas colunas, né, ela estende pro final aqui da determinante, né, do final da matriz, menos 1, menos 3 e 2 e 3, 2, 2, a gente faz a soma. Vamos pegar todas as diagonais que seguem a diagonal principal. Então tem aqui, ó, a diagonal principal é a menos 1, 2 e 5. Isso dá menos 10. Muito bem, a gente continua então a outra diagonal que está seguindo ela. Então é 3 vezes 1 vezes 2, que é 6, certo? E nós temos o 1, menos 3 e menos 2 da outra diagonal, da última diagonal que segue a diagonal principal, que dá 6. Então a gente pega a soma disso tudo, menos 10 mais 6 mais 2 é igual a 2. Beleza, deixa ele lá. Agora a gente vai pegar a soma dos produtos das diagonais que seguem a diagonal secundária. Então veja que agora então a gente pode pegar então essa última diagonal aqui que segue a diagonal secundária, que é aquela que desce para a esquerda. Então a gente pega o 3 vezes menos 3 vezes 5,
que dá menos 45. E aí, vamos continuar aqui. A outra diagonal que acompanha a diagonal secundária é essa, então, que pega o menos 1 vezes menos 2, né? O produto, então, vai dar 2, beleza? E o produto da diagonal secundária, né, é 1 vezes 2 vezes 2, que é 4. Nós pegamos aqui o resultado. Nós temos aqui na diagonal secundária, a soma dos produtos vai dar menos 39. Veja, deu menos 39. E aí, então, a gente tem então o 2, que é relativo à diagonal principal, menos o menos 39, que é relativo à diagonal secundária. Nós temos então o número 41. Lembra que o cofator ele sempre começa com aquele menos 1 elevado à soma dos índices. A soma dos índices elevado a 1 mais 1, certo? 1 mais 1, 2. Então, esse menos 1 ele é igual a 1. Então, ele não vai mudar o sinal aqui do 41. O 41 vai continuar. Então, agora vamos fazer então o cofator do elemento 2, 1. Já que o cofator é do elemento 2, 1, a gente já pode começar, inclusive, com o menos 1. Lembra que o cofator ele nasce com o menos 1. Põe o menos 1, ele é elevado à soma dos índices. No caso, 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, esse número menos 1 vai continuar menos 1. Ou seja, ele vai mudar o sinal da menor complementar que nós vamos encontrar aqui. Beleza? Então, nesse caso, o elemento 2, 1, ele gera qual menor complementar? Lembrando que menor complementar é aquela determinante que a gente obtém retirando todos os números da linha e da coluna do elemento que nós estamos estudando. Então aqui vai sobrar o quê? Nessa determinante que nós vamos encontrar, nós vamos ter então uma matriz de ordem 3, que é a 5, menos 3, 0. A outra linha é menos 3, 2 e 1. E a outra linha é 2, menos 2 e 5. Esticando então as duas colunas, certo? Pela regra de Sarrus, né? Nós temos então o 5, menos 3 e 2, coluna 1 sendo replicada lá no final, e a menos 3, 2 e menos 2 como sendo a segunda coluna replicada no final. E a gente faz então a multiplicação dos fatores relativos à diagonal principal. Temos então 5 vezes 2 vezes 5, né? Que nós temos então o número 50, certo? Temos o número 50, e a outra diagonal é menos 3, 1 e 2. Menos 3 vezes 1 vezes 2, que dá menos 6. O 0 vezes menos 3 e menos 2, você não precisa, porque o 0, você multiplicou por 0, ele cancela qualquer multiplicação, certo? Né? Então, aqui você não precisa, você só vai ter, então, a soma dos produtos relativos à diagonal principal vai ser o 44, muito bem? E agora a gente vai fazer a soma dos produtos relativos à diagonal secundária. Então, vamos pegar aqui, a diagonal secundária é a que desce para a esquerda, lembra? A diagonal principal é a que desce para a direita. Muito bem. Então, aqui temos, então, na diagonal secundária, né, em uma das diagonais que acompanha a diagonal secundária, nós temos então o menos 3 vezes menos 3 vezes 5, que dá 45, e temos a outra diagonal relativa à diagonal secundária, que é 5 vezes 1 vezes menos 2, que dá menos 10. Ali o zero continua, né, na diagonal secundária tem o zero, então você não conta, e aí então a soma das diagonais, a soma dos produtos das diagonais relativas ao secundário, a diagonal secundária, é 35. Então nós vamos pegar o 44, que é o relativo à diagonal principal, menos a soma relativa à diagonal secundária. Então menos 35 é igual a 9. Mas lembra que o 9 é o resultado da menor complementar, do menor complementar, né? Mas a gente vai multiplicar por menos 1, né? Porque tem um cofator ali que logo no começo a gente viu que ele vai mudar o sinal, e ele mudou o sinal. Então, a menor determinante, a menor complementar foi 9, então esse cofator ele vai ser menos 9, beleza? Então já temos aí o primeiro cofator, o segundo cofator, ou seja, temos o primeiro cofator como 41, o segundo cofator como menos 9, e aí beleza. Vamos pegar o terceiro cofator. Terceiro cofator, vamos então, veja só como a gente já está acabando. Lembra que o quarto cofator a gente não vai precisar, porque a gente vai multiplicar por 0. Então esse aqui é o último. Esse é o último. Então vamos lá, o terceiro cofator. Ele então como vai funcionar? Do elemento A3, 1, né? Linha 3, coluna 1. A gente sabe, então começa com o menos 1 elevado à soma dos índices. Menos 1 elevado à soma dos índices. Os índices então é 3 e 1. Então 3 mais 1, 4. Logo, esse número vai ficar positivo. O menos 1 fica 1. Logo, ele não vai alterar o valor encontrado no menor complementar, que nós vamos achar aqui, né? Então vamos lá. Lembrando, o menor complementar é aquela determinante que a gente obtém retirando os números da linha e da coluna do elemento que nós estamos estudando. Nesse caso, essa matriz
que sobrou vai ser a primeira linha 5, menos 3 e 0. Olha o 0 aí de novo. A outra linha menos 1, 3 e 1. E a outra linha 2, menos 2 e 5. A gente usa a regra de Sarrus, pega as duas colunas, repete essas duas colunas no final dessa matriz aqui para a gente fazer então a multiplicação e enfim a soma, né, dos produtos relativos à diagonal principal menos a soma dos produtos relativos à diagonal secundária. Então vamos lá. Da diagonal principal nós temos aí 5 vezes 3 vezes 5, que dá 75. Depois temos a outra diagonal que também desce para a direita como a diagonal principal, que é menos 3 vezes 1 vezes 2, que dá menos 6. E aí nós temos o 0. 0 vezes 1 ou 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Então 0 vezes menos 1 vezes menos 2 vai dar 0, a gente não põe na conta. Então a soma dos produtos das diagonais relativos à diagonal principal é igual a 69. E agora vamos para a diagonal secundária. A diagonal secundária é aquela que desce para a esquerda. Nós temos então o menos 3 vezes menos 1 vezes 5, que dá 15. Né? E vamos continuar a soma aqui, pegando 5 vezes 1 vezes menos 2, que é menos 10. Lembrando que a própria diagonal principal tem um 0 ali, então o 0 vezes 3 vezes 2 dá 0, então a gente não põe na conta. Então a soma dos produtos das diagonais relativos à diagonal secundária é igual a 5, certo? Então a gente vai pegar o 69 menos 5. 69 menos 5. 69 menos 5 dá 64. Lembrando que é 64 e aquele cofator, o menos 1, como ele tem a soma dos índices como positivo, ele não é mais menos 1, ele é 1. Então o 64 continua 64, não muda o sinal. É 64 mesmo. Então se liga como vai ficar agora. Vamos montar tudo isso na determinante. Lembrando, a gente não vai fazer aqui o cofator do quarto elemento, né, daquela coluna, porque ele é 0. Se ele é 0, ele já multiplica por 0, já não precisa fazer isso aqui. É só a soma dos elementos vezes os seus cofatores, certo? Então, beleza. Agora vamos pegar então aqui a determinante, quanto que é? Pegando, então, vamos só complementar aquela formulinha que a gente fez no começo. Que então o determinante vai ser 4, que era o elemento, né, o primeiro elemento, vezes o cofator dele. O cofator do primeiro elemento era 41, então 4 vezes 41, certo? 4 vezes 41 mais 2, que é o segundo elemento, né, vezes o cofator do segundo elemento. O cofator do segundo elemento era menos 9, certo? Então fica 2 vezes menos 9, mais 1, que era o terceiro elemento, ali da primeira coluna, vezes o cofator dele, que é 64. Beleza? Então vamos somar. 4 vezes 41 dá 164, mais 2 vezes menos 9, menos 18, mais 1 vezes 64, 64. Simples assim. E a gente faz a soma. Veja, eu estou fazendo tudo passo a passo, para lembrar que a gente tem que pensar sempre metodicamente, como um robozinho, não fazendo nada de cabeça, porque normalmente nossa cabeça tem o péssimo hábito de tentar nos enganar, entendeu? Então, beleza, achar que a gente sabe e de repente esquece, né, e põe um número, muda o sinal. Então vamos fazer tudo no papel mesmo, pra gente não esquecer, entendeu? Então, beleza. Então agora a gente tem aqui, ó, vamos somar, então temos 164 mais 64 menos 18 dá 210. Olha aí, dá 210. 210, então, é a determinante dessa matriz de ordem 4 que nós colocamos aí. E agora eu vou deixar para vocês o desafio. É o desafio de vocês. Vocês entenderam isso? O que eu posso garantir para vocês é que é o seguinte: não importa a linha e não importa a coluna que você pegar dessa matriz. Não importa. Qualquer uma. Pega uma linha e pega uma coluna qualquer. Faz a determinante usando o teorema de Laplace para você ver, né? Vai ter que estar 210, entende? E aí você assume as suas rédeas e você vai tendo o seu arsenal matemático mais adequado para aquilo que você vai encontrar aí na frente, né? Nos seus desafios de exatas por aí, beleza? Então repito aqui, se você pegar qualquer linha ou qualquer coluna dessa matriz de 4 elementos que nós colocamos aqui, a determinante vai ser igual a 210. Parece mentira isso, né? Você fala, como é que pode? Os números são todos diferentes. Como é que vai dar? Dá. É impressionante, mas dá. O negócio é genial. O cara que fez isso
era realmente um gênio, absolutamente um gênio, né? Ele veio aí para realmente revolucionar. Então nós falamos então de Pierre-Simon Laplace e temos que dar vários aplausos a Pierre-Simon Laplace. É claro, e também ao Pierre-Frédéric Sarrus, que também fez então a nossa aula acontecer, né? Agradecemos bastante a esses dois caras, que depois nós vamos fazer uma aula de história, né, da matemática, falando um pouco da vida desses dois seres, mas não vai ser agora não, mas a gente vai preparar isso também aí para vocês. Laplace também é uma regra muito boa, se você entende esse jeito de realizar determinante, você escapa de qualquer tipo de determinante, porque às vezes o vestibular ou ou a sua prova te manda uma matriz de 5 linhas, 5 colunas. Nessas 5 linhas, 5 colunas, o professor ou o examinador, ele coloca lá 3 zeros na mesma linha. Você fala, poxa, tá fácil aqui, né? Então, ou seja, você só teria que determinar dois cofatores, entende? Então, são coisas que você tem que entender, sacar essas habilidades, entender isso, colocar isso no seu arsenal matemático para você conseguir vencer qualquer batalha das exatas que aparecer na tua vida, beleza? É isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegar até aqui, acho que vale aquele like, né? Vai, ó, toma uma água. Toma uma água, respira fundo para começar novos estudos. Fica aqui então aquela sugestão de você deixar aquele like, aquele joinha, aquele sininho para receber novos vídeos do canal do Professor Paulo Góes, que entre Física e Matemática temos vários vídeos aleatórios e assim você faz com que essa aula chegue a mais pessoas que precisam das exatas. Lembrando que é as exatas que vai salvar o nosso país. Por quê? Porque nós hoje em dia, né, nós temos muita necessidade de profissionais de exatas para melhorar a nossa tecnologia, para fazer com que os nossos produtos tenham valores agregados nele, né? Não vamos viver somente como um país de vender matéria-prima. Não, podemos transformar essa matéria-prima em produtos com valores agregados que fazem o produto ficar mais caro e assim gera mais riquezas, o nosso produto interno bruto cresce, nosso emprego melhora e assim a gente evolui como país, como nação. Então são as exatas que vão fazer isso aí. Isso depende de você que está afim e que está estudando agora aí, beleza? Então é isso, acho que ficou aqui a dica, a gente agradece você ter chegado até aqui e a gente se vê então na próxima aula. Bons estudos, turma, até mais, tchau, tchau!